de oração. Queridos, vamos meditar na palavra de Deus. Eu quero convidar você para estar também acompanhando, este momento tão importante que é o alimento para nossa alma, que é a palavra de Deus, que precisamos, que necessitamos deste alimento todos os dias. É o que Jesus disse, repetiu o que diz as Escrituras, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai de Deus, da boca de Deus. No livro de 1 Crônicas, no capítulo 11, e o versículo 16 em diante, diz assim: E Davi estava então no lugar forte, e o alojamento dos filisteus estava então em Belém. E desejou Davi e disse: Quem me dera beber da água do poço de Belém, que está junto à porta? Então aqueles três romperam pelo acampamento dos filisteus e tiraram água do poço de Belém, que estava junto à porta, e tomaram dela e a trouxeram a Davi. Porém Davi não a quis beber, mas derramou ao Senhor e disse: Nunca, meu Deus, permita que faça tal. Beberia eu o sangue destes homens com as suas vidas? Pois com perigo de suas vidas a trouxeram, e ele não a quis beber. Isso fizeram aqueles três homens. Essa passagem, ela vai falar sobre os valentes, de Davi, aqueles homens que eram extremamente dispostos, na guerra. A Bíblia vai dizer que havia um deles que, desde o amanhecer até o anoitecer, com a espada na mão, de forma que a espada ficava ali encravada na mão desse guerreiro. Tanto era a disponibilidade e a entrega deles. Eram homens de fato admiráveis, pelo talento que eles tinham na guerra, a habilidade que eles tinham e a disposição em defender o seu rei, em defender o seu povo. E fala-se desses três homens aqui, o feito desses três homens, que é um feito extraordinário. A história é a seguinte: eles estavam em conflito, em guerra contra os filisteus, e em um dado momento Davi exclamou, ele estava com muita sede e ele desejou tomar água, ele desejou beber água, porque de fato para nós é essencial, é indispensável, é primordial a água, uma vez que 60-70% do nosso corpo é líquido. A gente é basicamente água, e a ausência da água no nosso corpo traz consequências terríveis. Por exemplo, a gente pode passar muitos dias sem comer. O corpo mesmo, ele vai das suas reservas, ele vai trazendo os nutrientes. Agora, sem água, a gente não vive muitos dias. Todo o sistema, os órgãos, eles entram em colapso, porque para o sangue circular ele precisa de água, ele precisa de uma hidratação. E quando a gente não se hidrata, o sangue vai ficando mais, como a gente comumente fala, vai ficando mais grosso, mais denso, mais viscoso, de forma que o coração precisa realmente de mais força para fazer com que este sangue circule no nosso corpo, chegando para todos os nossos vasos, todos os nossos órgãos. Então é um esforço muito grande. E nós não podemos de forma alguma viver sem água. É um tesouro que Deus nos deu para a manutenção da vida. E fica aqui a dica para você: beba água, tá? Beba pelo menos 2 litros de água todos os dias, preserve o seu corpo, como a gente sempre diz, e a palavra de Deus nos diz que o corpo é o templo de Deus, é morada do Espírito Santo.
E não é um culto ao corpo, mas a preservação daquilo que Deus nos deu para fazermos a sua obra, para estarmos aqui neste mundo. Enquanto estamos aqui, a gente deve cuidar bem do nosso corpo. E Davi, neste momento, né, de guerra, imagina ali no sol, e a gente transpira muito, perde muito líquido, enfim. E a exclamação dele é: quem me dera, o que o texto diz aqui, quem me dera beber da água do poço de Belém que está junto à porta. Talvez era uma água que ele sempre mandava buscar para ele, porque ele faz referência exatamente a esse poço. Poderia ser uma água melhor, tinha um pH melhor, enfim, não sabemos. Mas Davi lembra desse poço, lembra dessa água e diz: ai, quem me dera, que sede, meu Deus, que sede. E esses 3 guerreiros ouviram essa exclamação, este grito, né, de Davi, da alma de Davi, porque ele estava com muita sede. E coisa difícil, né, quando a gente está com sede e não tem água para a gente beber. Aqueles 3 homens, diz o texto, eles romperam pelo acampamento dos inimigos. Era um dos piores inimigos de Israel. E 3 homens apenas se juntam a ouvir o clamor de Davi, rompem o exército filisteu, pegam exatamente da água lá do poço de Belém, que estava junto à porta, exatamente como Davi desejou, quis, pediu, e trouxeram. Aí eles têm que romper novamente o exército filisteu, vem batalhando com a água ali para o rei, e chegam os 3 diante da presença de Davi e diz: aqui está, meu rei, meu senhor, a água para o senhor matar a sua sede. O que é extraordinário em Davi, que é um homem à frente do seu tempo, a compreensão, o entendimento de Davi é extraordinário. Em relação aos ritos da sua época, por exemplo, aos sacrifícios que eram ofertados, Davi primeiro tinha compreensão de que antes de ofertar, o coração tinha que estar comprometido com Deus. Não era apenas o cerimonialismo que fazia diferença. Era, antes de tudo, o ofertante quem deveria estar com o coração contrito e quebrantado. É o que ele escreve, é o salmo que ele diz: um coração contrito e quebrantado o Senhor não rejeita. E quando aquela água chega para ele, ele não enxerga mais como água. O sacrifício daqueles homens é tamanho, é tão poderoso à vista de Davi. Ele poderia simplesmente dizer: estão me servindo, são meus servos, são meus guerreiros, estão aqui servindo a nação, e o rei teve sede, eles trouxeram água, amém, glória a Deus. Fosse hoje, ainda colocaria lá uma selfie, né, no Instagram, dizendo: esses 3 cabras machos aqui foram romper o exército, voltaram com água, glória a Deus. Dê um glória aí também nos comentários, né? Não havia sensacionalismo com Davi. Era um homem segundo o coração de Deus, com todos os problemas que tinha, com tudo que praticou, com tudo que fez como ser humano, mas era um coração voltado para Deus, sensível às coisas de Deus. Certa vez alguém ofereceu um campo para que ele fizesse o sacrifício, e ele diz: olha, eu não quero nada que não me custe para Deus. Tem que ter sacrifício. E quando Davi recebe esta água, como eu disse, ele não enxerga mais como água. Ele vê ali algo tão sobrenatural, tão poderoso, de uma riqueza tamanha. Deixou de ser simplesmente água e passou a ser um tesouro inestimável nas mãos de Davi. E ele se torna indigno de beber aquela água. O esforço desses homens foi tamanho. Eles colocaram a vida em risco para ir e para vir, para ir e para voltar, para trazer a água para mim, que eu não sou merecedor deste feito. Portanto, só há um que é merecedor,
de receber esta oferta de amor, de entrega. E não sou eu. Aquilo que era essencial para Davi, para sua sobrevivência, para o seu bem-estar, para o equilíbrio do seu corpo, para todo o seu corpo voltar a funcionar de forma normal, porque a gente sem água, como eu já disse no início, tudo vai colapsando, a visão vai ficando turva, você não está hidratado, o coração não trabalha bem, os rins não trabalham bem, o sangue não circula direito, você vai colapsando. E Davi precisava desta água. Só que o coração de um adorador, o coração daqueles que Deus é o centro da sua vida, as melhores coisas são entregues a Deus. A melhor oferta, o meu tudo, o que há de melhor em mim é entregue a Deus. E Davi diz assim, olha o que ele diz aqui: Deus nunca permita, ou nunca meu Deus permita que faça tal, ou seja, que eu beba desta água. E ele diz: beberia eu o sangue destes homens com as suas vidas? Pois com perigo de suas vidas a trouxeram, e ele não quis beber. Quando Davi recebe esta água, ele diz: é precioso demais para mim, e eu vou oferecer a Deus. E diz o texto, para quem estava assistindo, imagina um filme sem áudio, você está de longe assistindo, mas não está ouvindo nada. Mas você viu a situação, você viu que os 3 guerreiros foram, pegou água, voltou guerreando novamente, traz a água, e de repente você vê ali o rei jogando água no chão. Aí você ia dizer, que desfeito, né? Ele deve estar reclamando de alguma coisa. Que geralmente as pessoas que estão de fora não vão entender o coração de um adorador de verdade, de um adorador por excelência. Os seus atos muitas vezes parecem loucura, mas é um coração entregue, totalmente devotado a Deus, que entrega a Deus o melhor. Aí Davi pega aquela água e, como oferta preciosa, ele derrama ali agora deixou de ser um lugar de conflito, de guerra, e passa a ser um lugar sagrado, porque onde tem um coração devoto ao Senhor, um coração de adorador, em qualquer lugar que ele chegue, pode estar uma batalha reinda, mas sempre será um lugar de adoração a Deus. Sempre haverá pacificação na alma, sempre haverá este momento de conexão com Deus, de entrega a Deus. Talvez, abrindo um parêntese e aplicando em nossas vidas, talvez a sua vida esteja assim, neste conflito, em guerra, em peleja, seja em que área for. Mas Davi nos ensina a, mesmo nos momentos da tempestade, mesmo nos momentos difíceis, mesmo no momento de guerra, você parar e dizer: eu vou oferecer o melhor para Deus. Eu não posso deixar de ser um adorador. Eu não posso deixar de entregar o que eu tenho de melhor. Eu não posso dividir a minha adoração. Eu não posso dividir a honra com outros. Jesus, se referindo às riquezas, ele disse: você não pode servir a 2 senhores. Teu coração não pode estar agarrado, apegado, amando as riquezas, as coisas deste mundo, e ao mesmo tempo você dizer que ama a Deus. Você ou agrada um ou agrada outro, não tem como agradar os dois. Então, para agradar a Deus, que eu e você possamos oferecer o melhor. Qual foi o melhor da viúva que tinha apenas 2 moedinhas? Ela não tinha mais nada além das 2 moedas. Para muita gente, as 2 moedas não valiam nada. Mas para quem não tem nada, 2 moedas é tudo. É a mesma coisa. É o mesmo espírito de adorador, de entrega, de devoção. Jesus observando aquelas pessoas entregando grandes quantias, grandes somas, e Jesus observando. E de repente vem aquela pobre senhora
coloca as 2 moedinhas e vai embora. E Jesus chama os seus e diz assim: quem mais ofertou? Parece uma pergunta meio sem lógica. Quem mais ofertou foi quem mais depositou a maior soma de dinheiro. Isso é matemática pura. Só que para Deus nem a nossa matemática serve. Porque o reino de Deus não é deste mundo. As coisas de Deus e tudo aquilo que a gente considera, tudo aquilo que o ser humano considera muito grande, muito precioso, tenha quase certeza de que para Deus isto não vale nada. Tudo que é valorizado demais pelo homem, geralmente não tem nenhum valor para Deus. E eles disseram: olha, Senhor, quem mais depositou foi quem mais contribuiu. Isso é lógico. Aí Jesus disse: está vendo aquela viúva ali que vai saindo? Diante de Deus foi a maior oferta de hoje. Mas como, Senhor? Se ela depositou 2 moedinhas, a gente viu centavos. Mas Jesus disse: todos que colocaram, que contribuíram, deram daquilo que sobejou, daquilo que não lhes fará falta. Mas o coração desta senhorinha, ela é tão dedicada a Deus, às coisas de Deus, que tudo que ela tinha, e Deus sabe, Jesus é Deus, Ele conhece, Ele sabia que tudo que ela tinha era apenas aquelas moedinhas. E Ele disse: para Deus a maior oferta foi a dela, porque toda a sua riqueza foi tudo aquilo que ela depositou. Olha a matemática divina, como é que funciona. Para muita gente, no lugar de Davi, não daria este valor. Era apenas água. Era apenas soldados que foram e a serviço da nação e a serviço do rei trouxeram-lhe água, nada mais comum, servir ao rei. Mas olha o olhar, veja o olhar de quem quer sempre agradar a Deus, a quem sempre está colocando Deus em primeiro lugar, a quem sempre está querendo oferecer a Deus o melhor. Deus não pode ser dividido com as coisas deste mundo. Alguém disse: na vida da gente existe um trono. Na vida de todo ser humano tem um trono. A pergunta é: quem está sentado no trono da tua vida, da minha vida? Será que é Deus? Será que é a Ele que eu dou o melhor da minha vida, o melhor do meu tempo, o melhor da minha devoção? Quem está sentado neste trono? Aí é o que Paulo diz à igreja de Corinto, recomendando ali sobre a Santa Ceia. Ele diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, olha para dentro, veja como é que está a situação. Tudo que Davi tinha de mais precioso, o seu ouro, a sua prata, a sua fama, nada disso matou a sua sede. Ele, como um estrategista de guerra, ele, como era considerado a lâmpada de Israel, com toda a glória que tinha, não fez chover para matar sua sede. Agora, o sacrifício daqueles 3 homens em trazer aquela água para ele representou para ele algo muito maior. E ele derrama como oferta diante do Senhor: não bebeu a água. Esse é o momento da gente refletir o que é que a gente está oferecendo para Deus. E de verdade não são apenas liturgias ou expressões exteriores que se apresentam ali em grupo, de forma coletiva, mas o que eu apresento a Deus quando estou só, o que eu apresento a Deus na minha vida, o que eu apresento a Deus na solidão do meu quarto, o que eu apresento a Deus na minha casa, o que eu apresento a Deus na minha vida, quando eu saio na rua, no coletivo, no meu carro, o que é que eu estou apresentando sempre a Deus?
Ou eu só lembro de Deus no momento da coletividade. Ou eu só leio a Bíblia no momento da leitura oficial. Ou eu só canto e me expresso de forma tão bonita ali, dizendo: ó, Senhor, eu te amo, nos momentos do culto em que todo mundo está reunido. Mas nas batalhas contra os filisteus, no momento em que você não tem o holofote, você não tem a live, você não tem ninguém vendo, no momento em que é só você, qual o melhor que você e eu oferece para Deus? Deus quer sempre o melhor. Por isso que a entrega deve ser espírito, alma e corpo. Só tenho esta água, mas esta água representa muito para mim, então é ela que eu vou oferecer para Deus. Ofereçamos, pois, e eu sempre, quando eu falo e reflito aqui da palavra de Deus, eu sempre digo: esta palavra é para mim. Quem quiser receber, que receba. Mas eu preciso e devo oferecer a Deus o meu melhor. Não de forma para que as pessoas vejam. Que não sejamos, como diz a própria palavra, hipocrisia, né? Um ator. A palavra que é usada por Jesus, hipócritas, atores que desempenham um papel que não é você, não é a sua essência. Por isso ele dizia: esse povo me honra com os seus lábios, mas o coração está longe. Então são só expressões exteriores, mas e o coração? O coração está apegado às riquezas, às glórias, à fama deste mundo, ou seja, as coisas deste mundo. Mas eu quero aquele coração de adorador daquela viuvinha que entregou tudo o que tinha. Eu quero o coração de adorador daquela que era meretriz, mas que, arrependida dos seus pecados, não me disse nenhuma palavra, apenas se lançou aos meus pés e, chorando, derramando suas lágrimas e enxugando com seus cabelos, e sentiu o que era o afago, o perdão e a graça de Deus. Esse tipo de adorador que o Senhor procura. Esse tipo de adorador em que Deus diz: os meus olhos procuram os fiéis da terra. O que é que eu estou oferecendo de melhor para Deus? Amém, amém e amém. Pai querido, Pai amado, que possamos viver conforme a tua palavra, Senhor. Ajuda-nos, tem misericórdia de cada um de nós. E que possamos oferecer o melhor para ti, nesta manhã, através dessa programação, que é um culto, Senhor, como diz os nossos ouvintes, é um culto no lar. Abençoa, enche-nos do teu Santo Espírito, e que nós possamos ter este coração de adorador, um adorador por excelência. Continua abençoando a cada lar, a cada família. Abre as portas, repreende todo mal, toda enfermidade. Continua abençoando esta obra, ao teu servo, nosso pastor presidente, pastor Ailton José Alves, a todo o santo ministério, no nome santo de Jesus. Amém.